professor, não, eu quero fazer através de programação. Vou mostrar um dos possíveis softwares que dá para a gente fazer esse tipo de programação, os mais tradicionais, mas é só para conhecimento de vocês saberem como é que o pessoal insere essas variáveis em sistema. Porque ninguém hoje calcula nada na mão, né? No meio empresarial. Não concorda comigo? Ah, é difícil. Hoje em dia, por mais que a gente pense, podem ver que o volume de venda de calculadora, o pessoal que trabalha na área financeira, a calculadora 12, HP 12C diminuiu assim, de maneira violenta, né? Até porque também hoje em dia dá para você ter HP no celular. A gente quase não pensa mais em cálculo na mão. Então faz sentido cobrar de vocês cálculo manual, né? Pelo menos eu acho isso. Essa é uma visão. Mas a modelagem é importante que vocês conheçam, até para trabalhar em conjunto com o pessoal que faz programação. Claro, ainda estamos pensando em programações mais básicas. A gente vai trazer modelos um pouco diferenciados da programação linear. Aqui, compartilhando com vocês. Estava fuçando no Excel, no PowerPoint, achei uns modelos mais bonitinhos. Então, vamos resolver o primeiro problema com vocês, né? Ah, ele cortou meu slide. Que triste. Então, resolver esse primeiro problema com vocês. Então, a fábrica de... Eita, deu pra... Inseticida. Inseticida. Eu estava aqui com formicida na cabeça. Não sei se é porque eu vi formiga agora de manhã. Estava com formicida na cabeça. Não, é inseticida. Formicida é um dos possíveis inseticidas, né? Então, vocês têm um enunciado bonitinho, a gente já vai direto para a correção. Primeiro esquema que eu falo que eu particularmente gosto de fazer. Verificar de maneira gráfica o problema. Professor, eu montei de maneira textual. Não tem problema. A ideia aqui é vocês conseguirem compreender da melhor maneira possível como que está apresentado o problema dentro da empresa. Então, parece difícil o exercício, muito mais difícil que o das bonecas, né? As bonecas a gente tinha duas variáveis, mas ele é bem parecido, a ideia é muito similar ao primeiro. Então, a gente pode desenhar fazendo essa modelagem. A gente tem o que aqui em cima? Os principais ingredientes, ou os ingredientes, para a gente poder elaborar esses inseticidas. E quanto de cada inseticida a gente tem disponível? Então, 200 tonéis do piritroide, 80 tonéis do chileno, 140 tonéis do surfactante e 600 tonéis de solvente. E com essa limitação, né, a gente já vai acabar entendendo que ele é uma limitação, a gente tem a produção do inseticida modelo 1, do inseticida 2 e do inseticida 3. Inseticida 1 vai gerar um lucro de R$300. Lucro do inseticida 2,
R$ 270. Lucro do inseticida 3, R$ 245. E fazendo a distribuição, a gente vai identificando quanto que a gente usa percentualmente em relação a cada inseticida dos referidos, das referidas matérias-primas. Isso, então a gente sabe que o nosso objetivo final é o quê? O que vocês identificaram como fator a ser maximizado? Alguém consegue me adiantar? O que a gente precisa maximizar aqui? Tem algum fator? Pode falar. Precisa maximizar Isso. a quantidade de tonéis. Quantidade de tonéis? Será que é? Eu acho que eu troquei, deve ser o inverso, né? São os limitadores? Que essa quantidade de tonéis a gente tem como um fator restritivo, né? Ah, é verdade. É ele que vai determinar a nossa produção. O limite onde a gente consegue chegar na produção. Só que a gente vai ter o quê? Nessa produção, sempre o objetivo de maximizar o lucro. Será que é isso? Ah, professor, mas pode ter função, então, que eu inverta, em vez de procurar maximizar, eu procure minimizar? Tem. Existem as funções onde a gente minimiza. Ah, eu quero minimizar um determinado custo de um insumo, por exemplo. Opa. A gente pode ter caminhos diferentes para problemas diferentes. Então, tomando, por exemplo, o inseticida 2. Para produzir 1 tonel do inseticida 2, a gente gasta o quê? 25% do insumo piretroide. Está aqui, né? Aqui eu poderia ter colocado todos os percentuais, mas ia ficar muito bagunçado, né? 7% do chileno, 15% do surfactante, e 53 estava aqui, eu marquei 25. E 25% de solvente. Aqui eu tenho invertido. Então, o problema também indica que em produzindo o tonel do inseticida 1, a gente obtém um lucro de R$ 300. São só algumas das possíveis informações a serem mapeadas nesse modelo, né? Dessa maneira, a decisão que a gente vai tentar otimizar, a gente vai tentar tornar a produção de cada inseticida mais lucrativa, respeitando a disponibilidade de cada insumo. Então, a gente vai decidir quanto de cada tipo de inseticida que a gente vai produzir, respeitando a ideia do quê? Do limite. Então, respeitando a ideia de quanto eu tenho de cada fator limitante. Então, segundo passo, definindo uma possível solução para o problema. O quadro abaixo representa uma solução,
Para qual? Se a gente decidir produzir 100 tonéis do inseticida 1, 100 do inseticida 2 e 50 do inseticida 3, a gente vai obter um determinado lucro. Então, tonéis a produzir 100, cada tonel do inseticida 1 traz 300 de lucro, então a gente vai ter um lucro de 30 mil. Inseticida 2, 100 tonéis, 270 de lucro em cada tonel, 27 mil. E 50 do inseticida 3 vai dar 12.250. Então, a gente pode verificar que conforme tomamos a decisão de produzir mais ou menos tonel de cada tipo de inseticida, a gente vai ter o quê? Um resultado diferente, aonde a gente vai buscar o melhor fator de produção para resultar no máximo de lucro possível. Então, a gente vai usar mais ou menos insumo, respeitando a formulação dos inseticidas, e teremos um lucro diferenciado de acordo com cada escolha que a gente possa ter. E a função da programação linear é maximizar essa escolha. Então, qual é a variável do problema? Que é a definição daquele xi. Então, a gente já viu anteriormente, nossa variável de decisão é quanto a gente vai produzir de cada tipo de inseticida. Então, a gente vai expressar ela nas fórmulas como xi, quantidade de tonéis a produzir do inseticida I. Professor, mas não tem inseticida I. Aqui é uma representação genérica. Então, se eu quero falar do inseticida 1, eu vou chamar o quê? Eu vou tentar escrever, mas quando eu escrevo com a caneta no Excel, fica uma porcaria, gente. O inseticida 1, vou chamar de X1. O inseticida 2, X2. E o inseticida 3, X3. Essas são as variáveis que a gente vai acabar utilizando na modelagem. Mas a nossa variável de decisão, a variável que a gente pode alternar para chegar à melhoria do resultado, a gente sempre traduz como xi, que vai ser a quantidade de tonéis. Encontrar essa variável de decisão? Sim, até aí certinho. Então, a decisão de vocês depende... eu não marquei xi, professor. Só escrevi quantidade de tonéis a produzir de cada inseticida. Beleza, conseguiu identificar quem que a gente pode mexer dentro do nosso sistema. Deixa eu tirar da caneta aqui, senão está borrando tudo. Então, é bom a gente lembrar que a variável de decisão é o que a gente quer como resposta final. Como assim, professor, resposta final? É aquela variável que a gente vai poder alternar até o momento que a gente encontre a maximização do meu resultado, a minha função máxima ou mínima, né? Depende de cada problema. Então, como decisão, ela terá um impacto direto na função objetiva. Então, nesse exemplo, a quantidade de insumo que devemos utilizar poderá ser considerada como uma restrição. Faz sentido isso? Se eu decido quanto tonel de cada inseticida eu produzir,
a quantidade que eu uso de cada matéria-prima pode me restringir a produção de cada um deles? Sim. Pode não, né? Vai ser nosso fator de restrição. Uhum. Então, passando para aquele quarto passo, identificar o que a gente vai minimizar ou maximizar. Então, de acordo com o enunciado, indica que a gente deve formular a modelagem linear a forma de que a gente maximize. Então, aqui a gente vai buscar trabalhar todas aquelas 3 variáveis de decisão para chegar no maior lucro possível. Então, dessa maneira, nossa função objetivo será de maximização, e o que a gente vai ter que maximizar é o lucro. Então, essa é o resultado final esperado. Uma maximização do lucro em função dos tipos de inseticida ou dos tonéis de inseticida que a gente vai produzir. Identificar essas variáveis até que, conforme a gente vai treinando, não fica tão complicado, né? Eu acho que o tempo fica mais tranquilo. Claro, tem problemas mais complexos. Quanto maior for o problema, mais complexo se torna isso. Mas a identificação ela não é tão complicada. Se a gente lê com atenção ou presta atenção no problema, claro, a gente no dia a dia não tem como fazer esse tipo de trabalho, não tem como fazer essa identificação das variáveis e do resultado que a gente espera se a gente não tiver inserido na área que tem o problema, né? A gente, estando inserido, conhecendo o ambiente que a gente está trabalhando, fazer essa análise se torna fácil, se torna mais simples. E aí que entra a nossa função como gestor, como administrador. Porque a gente pode não ter a expertise de programação. Pode ser que a gente não domine a programação. Mas a gente domina o ambiente que está tendo o problema, ou que a gente busca uma solução. E o pessoal da programação é o contrário. Eles dominam programação. Mas qual que é a dificuldade deles? Conhecer o ambiente que está sendo o problema, né? Por isso, trabalho em equipe nessa hora. Por isso é importante essa sinergia entre as áreas para poder chegar num resultado. Então, assim como no caso das bonecas, a gente pode calcular multiplicando a quantidade de tonéis a produzir, então, de cada inseticida, pelo lucro que cada tonel gera. Então, chegando assim a uma margem de contribuição semelhante a uma proposta que eu fiz aqui em cima, né? Aqui eu consigo enxergar. Se eu produzir 100, eu vou chegar num lucro com base naquele lucro unitário. Mas será que essa é a proposta, a melhor solução possível? Aí é o que a gente busca com a programação linear. Então, a gente pode expressar a função objetivo dessa forma: maximizar o lucro, onde o lucro é a margem de contribuição do tonel de inseticida I multiplicada pela quantidade de tonéis a produzir do inseticida I.
essa frasezinha vai ajudar muito a gente na hora de elaborar modelagem matemática, tá? Então, maximizar o lucro, onde o lucro é a margem de contribuição de cada inseticida vezes a quantidade de produção de cada inseticida. E as restrições, quem são? Então, a gente pode destacar aqui partes do nosso problema que vão se transformar em restrição. Primeira, quantidade utilizada de cada tipo de insumo para a produção de cada tonel de inseticida. Isso restringe a nossa produção? Sim, com certeza. A gente vai ter que buscar maximizar ou melhorar a utilização de cada tonel de cada matéria-prima de acordo com a proporção utilizada na produção dos inseticidas. E outro fator, tem mais algum fator? Além da participação, da composição? O valor de 10 tonéis mínimos no inseticida tipo 3 é uma restrição, né? Opa, mais uma restrição aqui. É preciso, no mínimo, 10 tonéis do inseticida 3. Mais uma restrição. E a gente tem mais uma ainda. Que é o quê? Nosso estoque. A gente tem uma quantidade limitada de cada tipo de inseticida, né? Então, 600 tonéis solvente, 200 tonéis de piretroide, 80 tonéis de xileno e 140 tonéis de surfactante. Chegamos, então, nos 5 passos para a gente identificar os elementos para modelagem matemática. Primeiro, a gente identificou quem é a minha variável de decisão, que são a quantidade de tonéis de cada inseticida, quem eu vou buscar maximizar ou minimizar, no caso a gente vai maximizar o lucro, e maximizando como? Através da quantidade de cada produto fabricado vezes a sua margem de contribuição, e a gente encontrou 3 fatores de restrição: quantidade de tonéis em estoque, quantidade de produto na formulação de cada inseticida e a quantidade mínima de tonéis do inseticida 3. Temos os elementos para fazer a modelagem matemática. Essa identificação está ficando mais fácil, mais difícil? Ajudou vocês a fazer esse exercício? Chegaram próximo desse resultado? Sim, bem próximo. Eu só esqueci do fator a ser minimizado e maximizado. E conforme o professor disse, a variável de decisão só deixei a quantidade de tonéis lá. Não separei Que o aqui a X1, gente, X2 e X3. o X1, X2, X3 a gente vai usar na modelagem, tá? Se a gente define aqui variável de decisão X1, XI, a gente está fazendo já a variável de maneira genérica, onde a gente vai aplicar se tivesse 10 inseticidas, a gente ia até o X10. Mas aqui a gente costuma chamar de XI mesmo. Pode ver que no da boneca a gente também usou XI, né?
Verdade. Com base, então, nessa análise, a gente pode identificar as classes de restrição que a gente teve no problema, né? Restrição na disponibilidade de insumos e na sua formulação. Então, problema de quanto de cada insumo a gente tem e a composição que cada inseticida utiliza em relação a cada matéria-prima. E a outra quantidade, então, é o mínimo de uma determinada produção, nesse caso, a produção dos 10 tonéis do inseticida 3. Claro, isso daí a modelagem vai sobrar para vocês montarem em casa. Tá, professor, mas o professor não vai explicar a modelagem? A gente vai voltar lá para as bonecas. Então a gente vai falar de modelagem. Modelagem é transformar, então, esse processo em uma fórmula matemática ou numa linguagem de programação possível de ser resolvida, de ser, vamos falar assim, não dá para usar bem a palavra simulação, mas não chega próximo a uma simulação do melhor resultado possível. Então, primeira coisa que a gente vai ter que gravar na cabeça, sinais que a gente costuma utilizar nessas equações e em equações das modelagens. Principalmente no que a gente busca como resultado. Então, dentro do Mathematics, a gente vai usar alguns sinais. E 3 são os principais sinais nessas inequações e nessas equações. Nada de complicado, nada que vocês já não vejam desde a quinta série, mas a gente vai retomar. Quais são esses sinais? E quando que a gente utiliza cada um desses sinais? Eu devia ter deixado sem colocar maior aqui, né? Só para ver se vocês iam lembrar. O maior, menor, igual, né? Porque parece assim, mas isso é tão bobo. Mas tem gente que faz confusão com isso. Tem gente que confunde o lado igual as professoras lá de quinta série falam da boquinha do jacaré, né? É isso que eu ia comentar. Era a boquinha de jacaré, famosa. O clássico. É o clássico que as professoras usam para fazer a gente assimilar, né? Então, sinal do maior ou do maior igual, então vai indicar o maior ou pelo menos o mínimo. Então, exemplo, demanda. Por padrão, subentende-se quantidade mínima quando não especificado, pois deseja atender à demanda prevista. Então, quero uma demanda maior que, ou no mínimo de, pelo menos de. Eu uso maior, maior igual. Se eu quero uma utilização máxima, menor, ou menor igual. Então a gente vai entender esses sinais como menor até um determinado valor máximo da utilização de algo. Então, uma capacidade fugiu a palavra.
uma limitação de capacidade, né? A fábrica tem uma capacidade para produzir 10 mil peças. Então, a gente utiliza menor ou menor igual. Ou demanda máxima. Possíveis exemplos. E são utilizados, nossa, a gente vai usar muito isso aqui. Igual. Então, igual, exatamente, precisamente. Aqui a gente determina que o resultado da equação ou da inequação tem que chegar exatamente naquele valor. Sinais, tranquilo, né? As boquinhas de jacaré são tranquilas, né? É infalível. Só que, se a gente inverter uma delas, acaba com a nossa modelagem. Dá o maior chabu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com esses sinaizinhos. Então, é importante ressaltar para o software que a gente vai, que eu vou usar, né? Vou pedir para vocês usar. Lindo, o sinal de maior equivale ao sinal de maior igual. E ao sinal de menor equivale ao sinal de menor igual. Professor, que software é esse que o senhor colocou? Esse aqui. Deixa eu maximizar na minha tela. Esse daqui, onde a gente faz programação. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai programar. O professor vai cobrar da gente? Não. Daqui é só para vocês verem como é que funciona dentro da área de programação. O Lindo é um software de programação linear básico. Ele pode, ou a gente pode encontrar ferramentas idênticas dentro de outros softwares. Então, dentro da própria linguagem de programação de outros softwares, a gente pode utilizar ferramenta parecida. Mas o Lindo, ele é especificamente para a programação linear. Então, ou seja, o software já interpreta sinal de maior como maior igual. Então, não é necessário colocar o sinal junto. Não precisa. Mas eu posso? Pode. Não vai fazer problema. O sistema ele não vai errar o processo de programação se a gente colocar maior igual. Mas, se eu esquecer do igual, para ele também não vai fazer diferença. Então, vamos trabalhar lá na oficina de brinquedos de volta. A gente sempre vai começar pelas variáveis de decisão. Sempre. Então, como a gente viu na aula anterior, a gente tem 3 passos para chegar nessas variáveis já definidas. No primeiro modelo, a gente vai usar uma quantidade variável diferente da estabelecida lá. Qual que a gente estabeleceu lá? Tal do XI, né? Igual a gente fez no modelo dos inseticidas. Então, apesar da gente utilizar o XI para expressar a variável de decisão, quando eu chego na minha modelagem matemática, eu posso utilizar outra maneira de expressar ela. Uma maneira que fique mais fácil. Então, você pode utilizar as variáveis da forma que achar melhor, da forma que você consiga visualizar melhor. Desde que as mesmas variáveis sejam utilizadas
para as mesmas funções, para as mesmas coisas no problema. Aí é uma questão de lógica para modelagem. Posso colocar o nome que eu quiser para o XI, mas ele vai ter que representar a mesma coisa. Então, vamos começar a pensar em uma identificação melhor dos lotes. Vocês lembram dos lotes lá, né? A gente tem lote de caminhão e lote de boneca para fabricar. XI foi a nossa variável de decisão. E a variável de decisão era a quantidade de lote fabricado de um produto. Então, o I, eu posso falar aqui que pode ser caminhão ou boneca. Então, eu posso substituir o I por C ou por B, ou por 1 ou por 2, como vocês identificarem melhor. Como a gente só tem 2 produtos aqui, mais fácil colocar C e B, não é? XB, X bonecas, então quantidade de lotes de boneca, e XC, caminhão, quantidade de lotes de caminhão. Mas o X ainda me deixa um pouco confuso, não gosto muito. Então a gente pode trocar ele também. Como a gente quer falar em quantidade de lotes, eu posso tirar o X e colocar um termo que me ajude a identificar, né? Posso chamar de quantidade de lotes, que é L. Não posso? Não fica melhor? Uhum. Aqui X, X1, X2. Então, eu posso chamar QLC. O que seria QLC? Caminhão. Quantidade de lotes de caminhão. E QLB, quantidade de lotes boneca. Já vai me trazer uma facilitação na hora de identificar os fatores dentro da modelagem. Fica muito mais fácil de ser trabalhado. Então, vocês podem transformar esse XI que a gente identifica nesses passos na melhor notação possível para a utilização de vocês. Não existe uma regra perfeita. Uma regra não, uma notação padrão, uma notação perfeita. Então, como que a gente vai utilizar essa variável para expressar a função objetivo? Não lembro qual que era o objetivo lá no exercício. O que a gente queria maximizar ou minimizar? Pior que eu não me recordo também do problema. Era a quantidade de funcionário, né? Opa, isso era uma restrição. Deixa eu abrir lá o slide aqui. Cadê meu mouse? Achei. Na verdade, a gente queria maximizar o lucro, não era? Era isso, era isso. O professor fez o gesto do money. Hã? O professor fez o gesto do money ainda lá, com os dedinhos. Maximizar o lucro, é o que a empresa espera. Levando em consideração as restrições que a gente tem. Então, a gente vai lembrar que LC a gente vai utilizar para lote de caminhão, que LB para lote de boneca. E aqui eu montei um quadrinho para tentar identificar
lucratividade dos lotes. Cada unidade de caminhão me fornece R$ 10. Cada lote de caminhão tem 10 unidades. Então, se eu multiplicar lote unitário, lucro unitário, vezes o lote, eu tenho um lucro por lote. R$ 100 para cada lote de caminhão. E para a boneca, eu tenho R$ 8 em cada boneca fabricada. Cada lote sai em 14 bonecas. Então, multiplicando a quantidade de boneca vezes o lucro unitário, cada lote de boneca me dá um lucro de R$ 112. Então, se a gente quer saber qual o número máximo possível, vai ser o quê? Aí a gente costuma usar esse termo, por exemplo, para modelagem. Max ou min, quando a gente quer minimizar. Então, quantidade máxima, o max, vai ser igual a 100 vezes QLC, mais 112 vezes QLB. Por que essa função, professor? Quantos lotes multiplicados pelo lucro do lote, mais a quantidade de lote de boneca multiplicado pelo lucro do lote, eu vou conseguir chegar ao maior ou ao lucro máximo possível. Então, a minha função objetivo é definida dessa maneira. Quantidade máxima vai ser igual 100 vezes a quantidade de lote de caminhão, mais 112 vezes a quantidade de lote de boneca. É essa a expressão principal que a gente vai ter nesse sistema de equações. Definir essa função foi difícil? Não, por enquanto tranquilo. O do inseticida vai ser muito parecido. Que a gente vai ter volume do lucro do inseticida 1. Então, até buscar lá o exemplo para a gente pensar. Inseticida 1 dá um lucro de 300, então, cada tonel de inseticida 1. Então, vou multiplicar 300 vezes x1, deixar como eu coloquei aquela primeiro exemplo, mais 270 vezes x2, mais 245 vezes x3. Essa é a minha função objetivo, meu máximo. É onde eu estou buscando chegar. Podem ver que ele veio dessa expressão, né? Ó. Margem de lucro multiplicada pela quantidade de tonéis. Deu para compreender essa lógica? Sim. Foi semelhante ao que a gente utilizou na aula passada. A quantidade, o lucro de cada lote vezes a quantidade de lotes, a gente vai chegar na maximização do lucro. Então, chegamos à função objetivo. Agora a gente tem que trabalhar as restrições. E eu não lembro quais as restrições desse problema. A gente tinha o quê? Quantidade de funcionários, né? A gente tinha um limite de funcionários. Eram 18. A gente tinha uma quantidade de funcionário para produção de caminhão
e uma quantidade de funcionário para a produção de boneca. Então, a gente já está pensando na primeira restrição. Então, a gente vai pensar nessas aulas, nessas restrições que a gente identificou na aula anterior. A restrição da mão de obra e a restrição da quantidade de lotes. Então, pensando na restrição de mão de obra, a gente utiliza 6 pessoas para fazer caminhão. É o que está descrito lá no enunciado e na identificação gráfica. E a gente tem 4 pessoas que produzem boneca. Então, eu trago uma função para identificar a primeira restrição. 6 vezes a quantidade de lote de caminhão, mais 4 vezes a quantidade de lote de boneca, tem que ser... Esqueci esse sinal já. Menor. Menor ou igual, né? A 18 funcionários. Primeira restrição que eu tenho. Então, junto com a função máxima aqui, eu já começo a ter um sistema de equação, né? Mas a gente tem uma segunda restrição, que era o quê? Preciso entregar pelo menos um lote de cada, não era? Eu acho que era isso. Então, se eu preciso entregar um lote de cada, eu vou ter mais 2 funções nesse sistema. Quantidade de lote de caminhão tem que ser pelo menos 1. Então, a gente vai trabalhar com a função maior ou igual a 1. E a função das bonecas, quantidade de lote de boneca maior ou igual a 1. Aqui eu já resolveria o meu problema. Mas alguns autores falam da quantidade da negatividade da expressão. Para a gente, nessa solução, não precisaria, mas a gente pode inserir essa negatividade. Dessa forma, então, a gente força a solução a selecionar pelo menos um lote de cada tipo de brinquedo. E daí a gente pode incluir essas restrições especiais que servem apenas para orientar os valores das variáveis para números positivos, para que a gente não tenha o sistema trabalhando com hipóteses negativas. Então, essas restrições, alguns autores costumam chamar de restrição de não negatividade. O que a gente colocaria? Que a quantidade de lote de boneca não pode ser o quê? Menor do que ou maior do que? Maior. Maior. Por quê? Ela não pode ser uma variável negativa. Tem que ser maior do que 0. E quantidade de lote de caminhão também tem que ser ao menos 0. E a gente finaliza. Então, a série de equações da nossa modelagem vai ficar com esse conjunto de equações. Da variável de decisão, a gente chegou a QLI, sendo substituído pelo C para caminhão e B para boneca. Então, QLC, quantidade de lote de caminhão, e QLB, quantidade de lote de boneca. Feito isso, a gente vai apresentar uma função objetivo, que é onde a gente busca o resultado esperado.
Então, nosso resultado esperado é maximizar o lucro como? Multiplicando o lucro de cada lote vezes a quantidade de lote de boneca, mais o lucro da quantidade de cada lote de caminhão vezes a quantidade de lotes. Então, 100 vezes QLC mais 112 vezes QLB. E as minhas restrições, 6 quantidade de funcionários, né, que eu utilizo para cada lote de caminhão, mais 4 para cada lote de boneca. Não podendo ultrapassar, então, o número de 18. E apresentando pelo menos um lote de caminhão e um lote de boneca. Se fosse para fazer isso na mão, seria um horror, não seria? Ah, seria chatinho, né? Por isso a gente tem as ferramentas, graças a Deus, a gente tem a informática para ajudar, né? Então, vamos lá para o lindo. Ah, é difícil programar, professor? Não. É transcrever isso daqui. Fácil, né? Então, max vai ser o quê? 100 PLC mais 112 QLB. Coloco mais alguma coisa? Não coloco. E agora? Acho que coloca mais, né? Não era Tem que pra ser. colocar, senão por que eu defini aquelas outras restrições? É, porque aí é muito pouco dado, né? Hã? É porque aí é pouco dado, não tem nenhuma direção. Na verdade, ele não saberia nem para onde ele iria, né? Uhum. Só um pouquinho aqui. Me pediram para passar uma procuração aqui. Desculpa interromper, só vou jogar essa procuração no WhatsApp. Então, voltando aqui, desculpa interromper rapidinho, gente. Então, aqui eu coloquei a minha função objetivo. Falta a minha restrição, senão o meu sistema não sabe aonde que ele vai ter que parar, aonde chegam os limites dele. Como é que a gente coloca nesse tipo de sistema indicativos de restrição? Um ST. ST. Quem vai ser meu primeiro ST? A primeira restrição. Quantidade de funcionários. Da quantidade de funcionários? Essa fórmula aqui, né?
gente vai lá e coloca 6 QLC mais QLB tem que ser o quê? 18. Maior ou igual a 18. Essa foi a primeira função. Falta a segunda. A segunda é o quê? A quilômetro de caminhão. Ela não pode ser o quê? Menor ou igual a 1. Isso. Porque a gente chegou aqui, né? Preciso ter pelo menos um lote de caminhão. Aham. Agora eu preciso inserir lá na minha fórmula pelo menos um lote de boneca. O enter. Eu ILB vai ter que ser menor ou igual a 1. Eu poderia encerrar aqui? Poderia. Mas se a gente definiu solução de não negatividade ou restrição de não negatividade, a gente também pode colocar. Que se não pode ser o quê? Menor ou igual a 0. LB, não posso deixar menor ou igual a 0. Fiz isso, posso indicar que é o fim da minha expressão numérica, minha expressão algébrica. E agora? No software a gente só coloca ele para resolver. Então ele vem aqui, solve. Pronto, ele me indicou já qual o melhor resultado. Quero close. Se eu produzir um lote de caminhão e 3 de bonecas, eu vou conseguir usar da melhor maneira a minha quantidade de pessoal, chegando ao lucro máximo de R$ 436. Muito melhor do que calcular na mão, né? Com certeza, retornou a resposta na hora ali. Ah, tem outras respostas aqui que a gente precisa entender? Tem, mas deixar para a próxima aula. Eu vou apresentar a solução mais acessível para vocês. Na verdade, é mais acessível para todo mundo. Sugiro, se vocês estiverem no computador, abrirem o Excel. Que nada melhor que o Excel para a nossa vida, né? Eu montei aqui uma tabelinha com as informações referentes ao nosso problema. Professor, mas não tem nada daquelas fórmulas aqui. Pois é. Mas eu vou Escondido, né, professor? utilizar ela através de uma solução do Excel. Aí o Então, professor aqui... ainda não incluiu. Hã? Aí o professor ainda não incluiu as fórmulas, né? Só os dados. Aqui só tem dados, tem umas formulazinhas mais de cálculo. Eu vou escrever ela com vocês aqui. Eu até coloquei essa planilha lá no AVA para vocês. Então, os dados. Tamanho do lote. São 10 caminhões para cada lote e 14 bonecas para cada lote.
Quantas pessoas eu uso para cada lote? 6 pessoas para caminhão e 4 pessoas para boneca. E coloquei aqui do lado a quantidade de pessoas que eu tenho. Lucro unitário. Cada caminhão me dá R$10 de lucro. Cada boneca me dá o quê? R$8 de lucro. Então, quanto que eu tenho de lucro por lote? É só multiplicar, né? Tamanho do lote vezes o lucro unitário, R$100. A gente faz a mesma fórmula para a boneca, 14 bonecas vezes R$8, eu tenho R$112 de lucro. E quanto que eu tenho que produzir de demanda mínima para cada produto? Uma unidade de caminhão, uma unidade de boneca. Aí aqui eu vou calcular efetivamente o meu lucro. Quanto que eu vou conseguir lucrar de acordo com a quantidade de lotes? Então eu coloco uma tabelinha aqui da decisão. Quantidade de lotes? Não sei. Por isso que eu tentei em amarelo. É porque eu tenho dúvida. Então eu não sei. É justamente o que a gente colocou na nossa função ali, né? A quantidade de lotes que eu não sei. Só que se eu multiplicar essa quantidade vezes o lucro, então fazendo R$100 vezes essa quantidade que eu não sei, vou chegar em um determinado lucro para caminhão. Repararam que aqui eu fiz exatamente essa parte da fórmula? A gente pegar aqui 100 vezes a quantidade de lotes de caminhão. Mesma coisa para a boneca. 112 vezes a quantidade de lotes de boneca. Se eu somar os dois, o que eu encontrei aqui? O que eu desenhei aqui sem utilizar aquelas funções? Não foi exatamente essa fórmula? Meu máximo vai ter que ser 100 vezes a quantidade de lote de caminhão mais 112 vezes a quantidade de lote de boneca. Então, aqui, a soma dos dois reflete exatamente aquela fórmula. E aqui, em termos de dados gerais, quanto que eu vou utilizar de pessoas? Então, se eu produzir uma quantidade X de lote de caminhão, vezes 6 pessoas, eu vou ter uma determinada quantidade de pessoas. E se eu multiplicar 4 pessoas vezes a quantidade de lote de boneca, eu vou ter a quantidade de pessoas na produção de boneca. E a soma dos dois vai me gerar outra fórmula que a gente encontrou, que é o quê? Essa segunda fórmula, não é?
6 vezes a quantidade de lote de bonecas, mais 4 vezes a quantidade de lote de bonecas, vai dar um resultado. Esse resultado a gente vai ter que indicar para o Excel que ele não pode passar de 18. Então, aonde que a gente vai mexer? Ou quem são as células que a gente vai trabalhar para o Excel entender o cálculo? Vou pintar de laranjinha aqui. A demanda, né? Demanda tem que ser pelo menos 1. A quantidade de lotes, né, que a gente busca maximizar, e a quantidade de pessoas disponíveis, que aqui a gente não pode ultrapassar 18, que é a quantidade limite aqui que eu tenho, né? Agora, qual que é essa ferramenta que a gente pode utilizar para chegar no mesmo cálculo que o Lindo trouxe para a gente? Vocês vão vir aqui em dados, solver. Vejam se no Excel de vocês tem essa função. Encontraram? Fica em dados, né? Isso. Na abinha dados, lá no cantinho vai ter a ferramenta solver. Não encontraram. No meu não tem. Mas é comum isso. Ela fica desabilitada, tá, gente? Como é que eu habilito essa função, professor? Você vem aqui em arquivos, opções, suplementos. Então, arquivo, opções, suplementos. Dentro de suplementos, vocês vão aqui, gerenciar suplementos do Excel. Clica em ir. Vocês têm 4 ferramentas que elas ficam normalmente desabilitadas. Então é só marcar lá solver e dar um OK. Ela vai liberar essa funçãozinha para vocês. Pronto, agora tem. Sim. Vocês verem, né? Eles deixam algumas ferramentas escondidas no Excel. E clicando em solver vai aparecer algo até meio parecido com o que a gente desenhou, né? Falar em max, min, max, restrições, está sujeito a restrição. Então a gente vai definir a função objetivo. Como? Como a gente define essa função objetivo? Aonde que a gente quer o resultado? Deixa eu voltar para o Excel. Então eu quero esse meu resultado aonde? Na soma do lucro, da multiplicação daquele lucro, né? Que se fosse lá na nossa fórmula, seria a soma dessas duas multiplicações. Por isso que a gente tem essa soma das duas multiplicações aqui. Agora baguncei aqui, peraí. A soma das duas. E eu quero que ela faça o quê? Ache o valor máximo, mínimo, ou um valor determinado.
Eu quero um máximo, não é? É isso que eu espero. Alterando que célula? A quantidade de lote de boneca e de caminhão. Certo? Isso aí. E aqui estão conseguindo acompanhar. Eu acho por enquanto tranquilo. Mas assim, o professor vai disponibilizar a aula depois. A gravação? Aham. A gravação sempre fica lá no AVA. Ah, tá. E se vocês Beleza. entrarem lá no link aquela minha disponibilização, eu jogo no YouTube por ficar mais fácil. E lá sempre tem o link do YouTube. Beleza, professor. É que é muito dado, né? Acho que na hora de fazer mesmo vai esquecer de alguma coisa na primeira vez, É principalmente. questão de treino. Vocês vão treinando, igual a próxima que a gente vai resolver, vai ter um pouquinho mais de variável, que é a do inseticida. A do inseticida a gente vai ter um pouquinho mais de dados, ela vai tornar um pouquinho mais complexa, mas vocês vão ver que já não vai ser mais tão difícil, porque vocês já começaram a se habituar com a ferramenta. Agora a gente vai colocar as restrições. Que restrição que eu tenho que adicionar? Olha, a, a ideia das restrições, como fica semelhante e usando aqueles sinais. Qual a primeira restrição que eu tenho que utilizar? A dos funcionários A dos funcionários? é Então, aquela lá de 18, não era? quem que me dá essa restrição? É a soma, então, o 6QLC mais 4QLB igual a, vai ter que ser menor ou igual, então eu preciso dessa célula, né? Uhum. Tem que ser o quê? Maior igual ou menor igual? Menor igual. Menor igual. Certeza? Vamos ver lá o que a gente desenhou. Menor igual a 18. Ah, eu poderia escrever 18 aqui? Poderia. Deixa eu voltar tudo, porque senão... Eu poderia escrever 18, mas o melhor aqui é deixar com uma célula. Por quê? Ah, eu quero alterar, de repente eu quero projetar contratando mais 2 funcionários. A função solver já vai estar praticamente pronta. Então, a primeira restrição é que a soma do pessoal empregado no lote de caminhão e de boneca não pode passar de 18. O que mais? Preciso ter pelo menos um lote de cada, né? Não é isso? Uhum, verdade. Então, eu sei que aqui o lote de caminhão tem que ser o quê? Maior igual ou menor igual? Maior. Maior igual. Então, eu tenho que deixar assim. E a minha restrição? Ah, eu posso escrever um? Posso. Mas a gente já tem na nossa tabelinha aqui, né? Maior do que a demanda mínima de um. Está feita a minha segunda restrição. E tem a terceira restrição, né? É o quê? Quantidade de lote de boneca tem que ser Maior igual também. igual do que um, né?
que é a demanda mínima de boneca. Ok. Eu posso rodar aqui? Posso. Mas eu poderia também incluir a restrição de não negatividade. Ela não vai fazer efeito nesse sistema. Aí aqui a gente tem que definir um método de solução. Podem ver que aqui tem 3 métodos. Qual a solução que a gente está trabalhando por enquanto? Programação. Linear. Linear. Tá na hora até isso aí baixa a dúvida, né? Como ele busca o nome original do método, que é do inglês, ele vai vir como linear program. Então, LP. E agora, o que será que eu posso fazer? Resolver. Pode rodar agora. Pode vir aqui, resolver. Ele vai sair essa caixinha de solução, né? Saiu para vocês? O que eu vou selecionar? Que relatório que eu quero? Então, marco ali, marco as 2 caixas de diálogo aqui e dou um OK. Ele vai gerar algumas abinhas de relatório. Posso fechar aqui porque o relatório já saiu. Que legal. Quantidade de lote de caminhão. Preciso de um lote. Quantidade de lote de bonecas. Preciso de 3. E essa associação vai me gerar o quê? 436 de lucro. Nossa, eu concluí que eu não conheço nada de Excel. Nossa, que legal. Nossa, ele gerou um relatório bonitinho ainda. Já vem pré-formatado. Próxima aula eu vou explicar para vocês essa sensibilidade aqui, da sensibilidade dos limites que ele utilizou, que é a mesma aqui que a gente acabou utilizando no Lindo. E vai ter um exercício para vocês, que é o quê? Montar a linguagem, montar a modelagem para o caso do inseticida. Vai ser muito mais complexo, professor? Não, não se preocupem que não vai ser tão mais complexo. Para fazer tipo essa tabela, mas por outro exercício, é isso? Não necessariamente a tabela. Como resultado, eu quero que vocês me apresentem esse tipo de modelagem. Entendi. Essa é a resposta que o professor quer daí. Isso, mas eu quero tentar a tabela. Tentem e a gente vai fazer tanto a modelagem quanto o Excel de volta, para vocês ganharem prática nesse Excel. Beleza. E claro, esse software aqui ele é bacana, ele traz bastante funções, mas ele sai num formato que não é tão interessante. A maneira com que a gente desenhou a linguagem não é tão convencional, né? E nem todo mundo tem acesso ao software. Já esse cara aqui, qualquer lugar no mundo que a gente vai achar o Excel, né? Hoje em dia tem acesso até online, né? Nem precisa baixar, né? E outra coisa, muitas informações desses problemas, quando a gente está no dia a dia da empresa, já estão no Excel. Às vezes a gente faz uma cópia da planilha, monta
o desenho do problema e usa a função solver. Beleza? Dúvidas, perguntas, questões? Beleza, eu acho que por enquanto tranquilo. Certeza que vão aparecer dúvidas na hora de resolver. E se vocês tiverem dúvida, gente, vocês têm meu contato, vocês podem me chamar, tá? Beleza, professor. No WhatsApp, com e-mail. Mas espero que tenha trazido uma ferramentinha nova para vocês conhecerem aí, que dá para simular. Ah, professor, mas eu acho que eu quero contratar mais pessoas. Eu posso apagar esses relatórios? Eu vou contratar mais 2 pessoas. Como na planilha já ficou salvo a função solver, eu resolvo ela de volta. Hum, Ó, aquele 3 lotes e meio de boneca. Se com 3 lotes e meio a gente chegaria a 492. Então a gente pode simular com novos valores. Ah, não, eu tenho 18. A mínima que o pessoal está me pedindo de caminhão é 2 lotes. Eu posso fazer a minha simulação. Vou lá, solver, como já está parametrizado. Ó, já não deu o mesmo resultado, né? Era 2 e 1,5, que ele tinha que definir 2 como limite, né? O resultado cai para 368. Então não é tão vantajoso ter que atender 2 lotes de caminhão. Então, por isso que eu falei para vocês, aqui na planilha e na função solver, é bom deixar células atreladas nas restrições aqui, para vocês não perderem a oportunidade de ter uma ferramenta de simulação. Vocês podem ir recalculando, solver, alterando as variáveis. Ajuda, né? Vocês criam um cenário de projeções novo. Beleza? beleza. Beleza. Vou deixar lá no AVA também esse modelo agora com a função solver pronta e já vou disponibilizar a gravação para vocês. Então, tem dúvida, dá para rever essa parte do Excel. Pelo jeito, o William gostou bastante da ferramenta do Excel ali. Ah, gostei Tem bastante. tanta coisa no Excel, gente. No Excel dá para fazer tanta coisa, tanta coisa. Por isso que eu falo, o dia que o Excel acabar, minha teoria é que o mundo acaba junto. Boa teoria. Porque as empresas são muito dependentes do Excel, gente, muito. Eu aqui no meu escritório, vamos falar assim, 50% dos meus controles, apesar de ter sistema para trabalhar tudo, eu tenho muita coisa em Excel. Mas porque é uma ferramenta com potencial gigantesco e que a gente conhece geralmente uns pedaços só, né? Não conhece tudo. Mas então tá, gente. Por hoje era isso. Na próxima aula, então, a gente corrige o exercício de vocês, fazendo também no Excel, né, bonitinho, e a gente vai partir para assuntos novos daí, tá bom? Beleza, professor.
Então tá, gente. Desejo para vocês uma boa sexta-feira gelada, né? Que hoje está mais geladinho. E um bom fim de semana. E a gente se encontra sexta-feira que vem. Beleza, professor. Até a próxima. Bom final de semana. Até Obrigado. mais. Bom final de semana. Até, Adriana. Obrigado. Até, professor. Até, Maria.